Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor, dando continuidade ao estudo de convecção de calor. Bom, na aula passada, o que a gente fez, né? Então, a gente fez a solução do problema térmico para escoamento laminar dentro de tubo, né? Com a condição de contorno de fluxo uniforme. Então, o que a gente fez, né? Só passando rapidinho aqui. Então, aqui tem um esquema do nosso problema, né? Então, a gente tem um escoamento dentro de um tubo, nessa direção aqui, direção X. A gente fez a determinação do perfil de velocidades a partir da solução de equação de Navier-Stokes, né? Colocando as hipóteses, as condições de contorno. Aí depois a gente, o que a gente gostaria de obter depois, né? Então seria o coeficiente transferente de calor, tal modo que a taxa, o fluxo de calor por convecção seja dado por essa expressão aqui, né? Então a gente gostaria de determinar o H, onde TS é a temperatura de superfície, TB é a temperatura média, né? Temperatura bulk, que a gente definiu, dado aqui embaixo. Aí como que a gente chega no coeficiente transferente de calor, né? Então, conforme a gente viu no caso dos escoamentos sobre placa plana, precisaríamos do perfil de temperatura, né? Para chegar no perfil de temperatura, a gente resolve a equação da energia, está dada aqui. A gente fez algumas simplificações, né? Hipóteses adequadas, né? Escoamento completamente envolvido, sem componente radial e azimutal da velocidade, então a gente chega nessa expressão aqui, né? Entre outras hipóteses. Aí, legal. Então aqui a gente tem uma equação diferencial parcial de t em R, essa expressão aqui, né? E em x também. Então t varia em R e em x, né? Então ele vai variando aqui. Aí, na aula passada, a gente pegou e fez o balanço de energia para um elementozinho na tubulação. Então tinha a tubulação, a gente pegou e fez um balanço de energia no elementozinho dx e chegamos nessa expressão aqui, né? Então a variação da temperatura bulk, que é ponderada pelo fluxo de entalpia, né? Conforme a expressão aqui. E a gente chegou nessa expressão aqui. Aí no caso de fluxo uniforme, isso aqui é constante, né? Então a gente pegou e substituiu aqui, aí fica uma equação diferencial ordinária de T em R, né? Lembrando que o U também depende de R, então a gente substituiu aqui, aí passa multiplicando e chega numa expressão para o perfil de temperatura. Aí a gente colocou duas condições de contorno, né? Naquela solução. Então, para fluxo de calor uniforme, então a gente fez essa aproximação, né? Assim, na verdade a gente sumiu, né? Aí, pegando lá no livro do Bejan, aí tem a demonstração de como que chega nessa igualdade aqui, né? Que é a variação da temperatura em x é igual à variação da temperatura bulk em x, né? E isso aqui é igual a uma constante. Então, esse aqui foi utilizado nessa substituição aqui. Aí as condições de contorno que a gente utilizou foi que temperatura é diferente de mais ou menos infinito, né? Então a gente elimina uma das constantes de integração que aparece. E a outra condição de contorno a gente utilizou a definição da temperatura bulk, né? Então, para achar C2 a gente utilizou a definição de TB. Aí com isso aqui a gente chega no C2. Então daqui a gente tinha chegado que o C1 era igual a zero, né? Aí no caso com temperatura de parede uniforme, né? Então é um caso parecido. Essa equação aqui continua sendo válida. Então a partir da simplificação da equação da energia chega nisso daqui. A equação de Navier-Stokes, a solução que a gente obteve para o perfil de temperatura continua válido também, né? Então isso daqui continua válido e isso daqui continua válido. Isso daqui também continua válido, né? Que é a primeira lei da termodinâmica. Aí o único ponto é que o fluxo de calor varia, né? Então conforme a temperatura do fluido vai variando, o fluxo de calor altera também, né? Aí no caso com TS uniforme, o fluxo de calor da superfície fica sendo como H, temperatura de superfície, menos temperatura média do fluido. Aí se vocês pegarem lá no livro do Bejan, a gente não vai fazer aqui no curso, né? Que fica um pouco longo essa solução. Ele utiliza o resultado, a consideração de que o núcleo é constante. Então, da solução do problema com fluxo de calor uniforme, a gente chegou na conclusão que o núcleo era constante, né? Igual a 4,364. Isso aqui é definido como HD por cada fluido. Então, utilizando isso aqui como constante, aí substitui essa expressão aqui para obter uma variação de TB, né? E a partir de uma adimensionalização consegue escrever essa equação aqui como sendo como sendo uma equação diferencial ordinária, né? Então vai precisar de um método iterativo para fazer a solução.
E a partir desse método iterativo, da solução, tudo, né? Chega aqui numa solução parecida com o que a gente obteve para fluxo uniforme, de que o núcleo é igual a 3,657. Então, esse daqui para temperatura de superfície uniforme e escoamento laminar completamente desenvolvido, né? Então, Reynolds D menor que aproximadamente 2.300. O subscrito aqui é para referenciar com o comprimento característico, né? Então, Reynolds D igual a ρ/d por μ. Então, a partir disso também consegue fazer a estimativa do coeficiente de transferência de calor para outra condição de contorno, né? Que é a condição de contorno com temperatura de superfície uniforme. Ainda, considerando o caso de escoamento laminar em tubo, né? Em tubo circular, a gente tem outros casos. Então, a gente pode ter o caso de escoamento que não está completamente desenvolvido ainda, né? Então, a gente pode até voltar aqui na transparência. Do mesmo modo que vocês devem ter visto lá no curso de mecânica dos fluidos, na região de entrada da tubulação o escoamento não está desenvolvido, né? Então ele tem característica da região montante, né? Antes dele entrar na tubulação. Aí muitas vezes, para a modelagem, assume-se como sendo o escoamento com perfil uniforme, né? Tanto de velocidade quanto de temperatura. Então aqui está até representado, né? No caso da temperatura. Então, conforme ele vai escoando, ele vai adquirindo o perfil que a gente fez a derivação, né? Considerando completamente desenvolvido. E como que trata nesse caso aí, né? Então, vamos discutir um pouco sobre esses aspectos. Então, aqui vamos discutir escoamento laminar dos circulares, considerando região de desenvolvimento hidrodinâmico e térmico. Então, aqui tem até um esquema, né? Vamos discutir primeiro o desenvolvimento hidrodinâmico. Então, vamos considerar que a gente tem uma tubulação circular. Então, tem coordenada R aqui e X na direção axial, né? Está dado aqui. Considerando que ele entra com um perfil de velocidades uniforme. Aí, conforme ele vai escoando ao longo da tubulação, o efeito da tensão de desalhamento da parede sobre o fluido vai causando uma distorção aqui do perfil de velocidades, né? Então, inicialmente, a região que afeta é mais próxima à parede, né? Aí, conforme ele vai escoando, essa tensão de desalhamento entre os fluidos vai sendo propagada, né? Então, vai passando aqui para as camadas mais internas do fluido, né? Então, ao longo da tubulação, o perfil vai ficando mais abaulado, né, conforme representado aqui, e eventualmente ele vai ficar completamente desenvolvido, né? Então vai chegar no perfil parabólico lá, que é o que a gente obteve na aula passada, né? Aula retrasada, na verdade. Então aqui seria o escoamento completamente desenvolvido, onde a gente obteve a expressão do perfil de velocidades, né? Agora, a gente vai estar interessado em determinar, fazer uma estimativa aqui de qual que seria o comprimento para desenvolvimento hidrodinâmico. Então, chamar aqui XE, X de entrada, né? Então, do que a gente espera, né? Então, a gente espera que o XE seja a função do diâmetro, da velocidade do escoamento, densidade e viscosidade, né? Aí, a partir da análise dos P de Buckingham, aqui chega que a gente vai ter dois π, dois parâmetros adimensionais. Então, vai ser XE por D como sendo função do número de Reynolds do escoamento, né, com base no diâmetro. Aí, a partir de... esse daqui é possível fazer uma análise como se fosse escoamento em camada limite, conforme a gente fez lá no escoamento sobre placa plana, né? Então, aqui trata como sendo uma camada limite. A camada limite vai crescendo. Aí, quando as duas camadas limite se tocam, a gente pode considerar como sendo o comprimento de desenvolvimento térmico, né? Mas aí lá no livro do Bejan também tem essa solução, pelo menos a discussão de como é feita a solução, para o caso de escoamento entre placas planas, né? O mesmo caso seria para o escoamento laminar interno adulto. Aí, a partir dessa solução, chega-se que o comprimento de desenvolvimento hidrodinâmico é aproximadamente entre 0,03 e 0,05 do número de Reynolds. Aí, como o número de Reynolds para escoamento laminar é menor do que 2.300, então aqui chega que o comprimento para desenvolvimento hidrodinâmico é aproximadamente 100 diâmetros. Então, só substituindo esse valor aqui, num valor médio aqui, né, de 0,04, chega a aproximadamente 100. Então, em 100 diâmetros de comprimento, né, diâmetro aqui, então o escoamento pode ser considerado como sendo hidrodinamicamente desenvolvido, né?
Aí, além de ter o desenvolvimento hidrodinâmico, ele precisa ter o desenvolvimento térmico, né? Quer dizer, precisa não, ele pode ter o desenvolvimento térmico, né? Para aquela solução que a gente obteve ser válida, né? Aí, no caso do desenvolvimento térmico, então vamos considerar aqui a condição em que a gente tem a tubulação, aí já teve o comprimento necessário para ter o desenvolvimento hidrodinâmico, então considerando em x igual a zero. Então, se começar a ter uma imposição de uma condição de contorno aqui, por exemplo, fluxo de calor uniforme, então a gente iniciaria com um perfil de temperaturas uniforme. Aí, conforme ele vai escoando ao longo da tubulação, o fluido próximo à parede vai aquecendo, né? Então vai tendo um perfil de temperaturas assim. Aí esse efeito da parede vai sendo propagado para a região central e eventualmente o escoamento vai ter o perfil lá que a gente derivou na aula passada, né? Então aqui a gente teria um comprimento de desenvolvimento térmico. Então seria o x de entrada do desenvolvimento térmico. Mas de qualquer modo, né, para ter o desenvolvimento térmico é necessário que o escoamento seja hidrodinamicamente desenvolvido, né? Por quê? Porque conforme a gente viu lá, o perfil de temperaturas depende do perfil de velocidades, né? Então, o perfil de velocidade tem que estar estabelecido para a gente ter o estabelecimento do perfil de temperaturas também. Então, só colocando aqui por escrito. Aí, de maneira análoga, né, o que a gente espera que afete o desenvolvimento, o comprimento de desenvolvimento térmico, né? Então, fazendo uma análise dimensional, a gente espera que o comprimento de desenvolvimento térmico seja função dos parâmetros para desenvolvimento hidrodinâmico, né, conforme a gente tinha discutido. Então, depende de diâmetro, densidade, velocidade e viscosidade, assim como propriedades de transporte relacionadas à energia térmica, né? Então, seria condutividade térmica, calor específico, né? Aí, a partir da análise dimensional aqui, chega em 3 grupos. Então, a gente chega na conclusão que xET por D é a função do número de Reynolds e do número de Prandtl do fluido. Aí a gente pode ter duas condições de contorno, né? Condição de contorno com fluxo uniforme com temperatura de parede uniforme. Aí, então, a partir da solução, a gente tem que xET por D pode ser aproximadamente 0,034 Reynolds Prandtl, para o caso com temperatura de superfície uniforme, e 0,043 Reynolds Prandtl para fluxo uniforme. Aí como que faz a estimativa do coeficiente de transferência de calor para esse caso aqui? Bom, antes de passar para esse ponto, né, acho que vale a discussão do seguinte, que para, por exemplo, água, né, que tem um Prandtl ali na ordem de 6 a 10, né, dependendo da temperatura, esse valor aqui é razoável, né? Só que aí, lembrando a definição do Prandtl lá, né, se pegar fluido com viscosidade muito elevada, né, por exemplo, óleo, coisa assim, que pode ter Prandtl da ordem de 10 a quarta, esse comprimento aqui ficaria muito grande, né? Então, eventualmente, dependendo do tipo de problema, por exemplo, um trocador de calor para aquecimento de óleo, de graxa, coisa assim, muito provavelmente ele vai trabalhar no comprimento todo como sendo uma condição de desenvolvimento térmico, né? Então, não vai ter escoamento completamente desenvolvido. Mas, então, assim, dependendo do tipo de aplicação, é importante avaliar esse parâmetro aqui, né? Ainda mais de que, considerando viscosidade elevada, né? Lembrando lá da definição do número de Reynolds também, com viscosidade elevada, o número de Reynolds é baixo, né? Então, provavelmente ele vai cair no escoamento laminar. Então, tem um desenvolvimento hidrodinâmico e ele tem efeito no coeficiente de transferência de calor, né? Agora vamos dar uma discutida rápida aqui, como que a gente avalia o coeficiente de transferência de calor na condição de desenvolvimento térmico, né? Então, para o caso do coeficiente de transferência de calor, fazendo uma análise dimensional, a gente espera que o quê? A gente espera que o coeficiente de transferência de calor seja a função da massa específica, velocidade, diâmetro, viscosidade, condutividade térmica, calor específico, e da distância em relação ao início do desenvolvimento térmico, né? Então, se a gente pegar a tubulação, numa região em que a gente está com desenvolvimento térmico, né, então vamos considerar simplificadamente um perfil assim, a derivada da temperatura próxima à parede, se a gente considerar até uma variação, assim, a mesma temperatura média, o mesmo TB,
A derivada nesse caso aqui fica muito maior que a derivada nesse caso aqui, né? Então o fluxo de calor é maior. Então, que é a mesma discussão em relação aos escoamentos sobre placa plana, né? Então, quanto menor a espessura da camada limite térmica, maior o coeficiente de transferência de calor, né? Então, o caso aqui é parecido. Então, a gente espera então que também tenha o efeito da distância em relação da distância de entrada, né, em relação à entrada do tubo. Então, por isso que entra esse parâmetro aqui, né? No que a gente fez anteriormente, ele não dependia, né? Então, a partir da análise dimensional, chega-se na conclusão de que o núcleo tem que ser função do número de Reynolds, do número de Prandtl e da razão entre comprimento e diâmetro. Aí, a partir da análise desses parâmetros, Graetz, um pesquisador, né, propôs a combinação desses três parâmetros aqui, que posteriormente foi dado por essa expressão aqui, né, Reynolds vezes Prandtl dividido por x por d, que foi definido como sendo o número de Graetz. Então é um número que leva em conta o comprimento em relação a distância em relação à entrada, né? Aqui no curso vamos chamar de GZ. Depois a gente vai ver o número de Grashof que usa GR, né? Então a gente não vai entrar nos detalhes da solução, né? Mas só apresentando aqui o resultado final. Então, para escoamento laminar na região de desenvolvimento térmico, considerando que o escoamento já está hidrodinamicamente desenvolvido, para a temperatura de superfície uniforme, chega-se que o número de Nusselt é dado por uma expressão do número de Graetz, então essa daqui, né? Reparem que quanto maior a distância em relação à entrada, menor o número de Graetz, né? Então, conforme vai ficando mais longe da entrada da tubulação, o escoamento vai tendendo a ser completamente desenvolvido e o GZ, o Graetz, vai tendendo a zero, né? Então, esse aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, então esse aqui tende a zero, né? Aí chega no valor lá que a gente discutiu no início da aula, né? Então, núcleo constante de 3,657 para a temperatura de superfície uniforme. Aí, a partir dessa definição, a gente também consegue, é possível calcular o valor do coeficiente de transferência de calor médio, né, ao longo do comprimento, de modo que, vou chamar aqui de Nusselt barra, definido como HD por K, onde o H barra é igual a 1 por L, integral de 0 a L, de HDX, onde o X é a distância em relação à entrada, né? Aí, a partir dessa solução aí, aproximada, né? Então, chega que o número de Nusselt médio é igual a essa expressão aqui. Então, essa expressão, que também, né, conforme aumenta o comprimento, isso aqui tende a 3,657. E para Graetz menor que 1000, o erro é menor que 7%. Para Graetz maior que 1000, o erro é menor do que 14%. Aí tem a outra condição de contorno, né, que é a condição de contorno com fluxo de calor uniforme. Aqui fica um pouquinho mais complicado, né, as expressões. Então, chega aqui um número de Nusselt na condição de desenvolvimento térmico, depende da faixa do número de Graetz. Então a gente tem várias expressões, 3 no caso, né? Então só colocando aqui. Então é dado por essas expressões, aí só lembrando da definição do número de Graetz, né? Aí então perto da região de entrada o x é pequeno, né? Então o Graetz é grande. Então para Graetz maior que 2,10 a quarta é essa expressão aqui. Aí conforme vai tendo escoamento ao longo do tubo, vai aumentando o x, aí diminui o Graetz, né? Então, de 667 até 2,10 a quarta é dado por essa expressão aqui. Aí, quando o x for muito grande, então o Graetz fica muito pequeno, né? Então, ele tende a esse valor aqui. Aí, para tirar a média do coeficiente de transferência de calor, seria a mesma definição, né? Então, integral de 0 a L de H dx. Aí, esse comprimento aqui, eventualmente vai ter que ser separado, né? Então, tem que calcular o comprimento correspondente a essa transição aqui, né, de 2,10 a quarta, a partir da definição aqui. Aí você quebra a integral em várias integrais, né? Então pode ser, por exemplo, de 0 a x1, para dar essa transição aqui de h dx, mais integral de x1 a x2 de h dx, onde o x2 se obtém a partir desse número de Graetz, mais integral de x2 a L, por exemplo, de h dx, onde o x2 é dado por aqui, né? E a expressão é aqui. Então fica um pouquinho mais complicado, né? Aí na lista de exercícios tem alguns exemplos, alguns exercícios para utilizar esse conceito, né? Então só enfatizando, né?
conforme a gente viu, no caso de escoamento laminar, a condição de contorno tem grande efeito no método para estimativa do coeficiente de transferência de calor, né? Tanto para escoamento sobre placa plana quanto escoamento interno à tubulação, né? Então fique atento a esses aspectos, né? Além do que, aqui a gente está falando de escoamento laminar, né? Então tem que ser a condição de que o número de Reynolds menor do que 2.300, né? Então, legal. Aí na próxima aula a gente já inicia com o escoamento turbulento.